Que Deus abençoe a sua vida e ilumine os seus pensamentos. No livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 3, diz o seguinte: Todas as coisas, pois que vos disseres, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. O Senhor Jesus ele estava falando com as pessoas que estavam diante dele sobre um tipo de pessoa que pregava a lei, que falava do que era justo, que falava do Deus de Israel e da sua vontade, porém não fazia nada do que falava. Pessoas essas que tinham um título muito grande diante da população, porque eram os fariseus, pessoas que nos dias de hoje seria pastores, seria líderes evangélicos, seria até líderes católicos, porque pega a palavra de Deus, prega, anuncia ela, fala do que deve fazer, porém não faz. O Senhor Jesus ele deu um conselho para aqueles que estavam diante dele. Olha, fazer o que eles dizem. Observai o que ele pede para vocês observar, mas não fazeis ou não copieis o que eles fazem, porque as obras dele não condiz com aquilo que eles estão falando. O Senhor Jesus ele veio para a Terra numa época muito difícil. Fazia 400 anos que Deus não falava com o ser humano. E quando ele veio, ele viu um grupo enorme de religiosos tomando conta de toda Israel, impondo sobre o povo de Israel as suas vontades. Claro, alguns anos antes, Deus tinha enviado para anunciar, mas com a mesma idade de Cristo, João Batista, que tinha começado o ministério antes do Senhor Jesus. E ele começou a anunciar a vinda do Salvador, aquele que iria tirar o pecado do mundo. Assim como o Senhor Jesus ele veio naquela época, num momento difícil para o povo, porque a religião oprimia, que os religiosos impunha fardo pesado sobre o povo, eu creio que também assim vai ser na próxima volta dele. Porque as religiões têm crescido de uma maneira estrondosa, pastores, líderes que se declaram homens de Deus têm feito das suas igrejas monumentos grandiosos que têm enchido de uma maneira espantosa. Mas a maioria das vezes o que é pregado não é o Evangelho, não é a palavra de Deus, e a salvação da alma, de acordo com o Evangelho de Cristo, não é anunciada. É anunciada uma salvação contrária à palavra de Deus. Quando no passado os cristãos, aqueles que ouviu e obedeceu tudo que Jesus falou, quando era anunciado que era chegado esse povo, os cristãos, em uma cidade, em um reino, em um vilarejo, em uma aldeia, quando era anunciado os cristãos estão chegando, sabe quem era a primeira pessoa que o responsável de toda aquela cidade, daquele reino, daquela aldeia lembrava? Eles lembravam o seguinte: estão chegando aí os seguidores de Cristo, os seguidores do homem que morreu e ressuscitou, do Salvador que eles anunciam, daquele que vive. Quando era anunciado que os cristãos estavam chegando, lembrava-se de Jesus. Hoje em dia, pelo que é ensinado, pelo que é passado, pelos exemplos que são dados, as pessoas que são crentes ou supostamente cristãs, elas envergonham Cristo porque não mostra quem Ele é para o mundo. Por que as pessoas têm se afastado? Por que as pessoas não querem saber, muitas das vezes, de buscar a Deus? Porque as pessoas acham que o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, é esse que ensina para a gente fazer o que é certo, o que é justo. As pessoas acham que Ele é igual ao que o mundo mostra, igual ao que esses cristãos mostram. Então eu queria te dar um recado muito importante. Cuide da sua alma, vivendo o que está escrito. Cuide da sua salvação por aquilo que está escrito, não por aquilo que os homens, supostamente de Deus, têm falado, porque o evangelho que é anunciado não é o mesmo que está na Bíblia. A palavra que é pregada, muitas das vezes, é texto sem contexto, é um versículo isolado. E se você analisar todo esse capítulo 23, você vai ver que Jesus ele nunca concordou, capítulo 23 e todo o evangelho
de Mateus a João. Jesus nunca concordou com as obras dos fariseus, porque eram hipócritas, líderes que o povo não ousava se levantar contra eles, que pregavam coisas e não vivia. É interessante que isso que eu acabei de falar é muito forte, porque nos dias de hoje é a mesma coisa. O católico não se levanta contra o Papa, o padre, porque se levantar, ele é herege. E um herege é aquele que fala coisa que não tem sentido, que não vai de acordo com a igreja, que não vai de acordo com os ensinamentos da igreja. Se um falar algo contra um líder evangélico, é perturbado, é desviado, é tribulado. Por quê? Será que se a pessoa resolver ser cristão de verdade, obedecer a Cristo, ele se tornou de fato uma pessoa perturbada? Ou ele se tornou de fato uma pessoa verdadeira que não suporta mais a mentira e resolveu obedecer a palavra de Cristo? Analise bem a sua vida, analise bem o que está escrito. Seja assim um crítico construtivo, seja uma pessoa que analisa tudo o que lhe é passado, seja como os cristãos de Bereia, que quando Paulo e Silas foi pregar, eles pegaram a Bíblia e foram analisar. Eles foram questionar o maior ganhador de almas da Bíblia, o maior pregador da Bíblia, que foi Paulo. Porque eles queriam viver em conformidade com o que estava escrito. Não com conformidade com o que o homem estava falando, mas de acordo com o que Jesus tinha deixado escrito. Que Deus abençoe sua vida e possa te fazer entender a vontade dele.